Pessoal, leitura de uma planta de locação de blocos de fundação. Vocês sabem fazer corretamente? É sobre isso que a gente vai dar uma conversada rapidinho aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu gravei um vídeo há um tempo atrás sobre uma leitura de planta de cargas, que era dessa obra em específico. Então quem quiser pode dar uma olhada lá tem as cargas, a explicação da leitura da planta de cargas e as cargas desses pilares aqui que agora a gente já tem o estaqueamento. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou os blocos de fundação, como é que ficaram os blocos de fundação e como é que a gente procede à leitura dessa planta. Então, eu peguei aquela planta de cargas e enviei para o pessoal da construtora, eles mandaram para os responsáveis pelo dimensionamento, projeto e execução da fundação e eles mandaram para a gente aqui no escritório essa planta. Essa é a planta de estaqueamento. Então, com as cargas que eu enviei, eles calcularam lá e viram, o pilar 6 precisa, é um pilar de 22 por 22, ele precisa de uma estaca. É uma estaca e tem aquele símbolozinho ali. Então, esse símbolo aqui, uma estaca de 40, diâmetro de 40. E temos também algumas estacas com diâmetro de 50. Então, eles dimensionaram lá e viram que o P6, uma estaca de 40 é suficiente. O P7, uma estaca de 50. E assim eles fizeram todo o dimensionamento. Então, tem blocos com 3 estacas de 50, 2 estacas de 50, blocos com 2 estacas de 40, 2 de 40, uma de 40, aqui 2 de 50. Então tem todo o dimensionamento do estaqueamento que eles enviaram. Com base nesse estaqueamento, porque eles são responsáveis pelas estacas. Então aqui a gente tem até a tabela das estacas, comprimento, estacas de 26 metros ali, como é que vai ser a armadura das estacas, mas eles são responsáveis pelas estacas. Com essa informação que eles mandaram, agora a gente faz o dimensionamento dos blocos de fundação. Então são os blocos que vão fazer a união dos pilares com as estacas. Então temos aqui a planta de blocos de fundação que eu já fiz e vou mostrar aqui para vocês. Foi feita em cima da planta de cargas, então estou utilizando os mesmos eixos, eu até aproveito o mesmo desenho que eu já usei na planta de cargas, com os eixos de locação, a posição do terreno, então temos aqui toda a posição do terreno, já é daquele mesmo desenho, as ruas é um terreno de esquina, os eixos que eu já tinha mandado, eixo 1, 2, 3, 4, eixo de cima para baixo, A, B, C, D, então reaproveito até o mesmo desenho. Em cima deles eu faço o desenho dos blocos. Então temos ali, aquele pilar P6, era o P6 22 por 22, vai ter uma estaca circular de diâmetro de 40. P7 vai ter uma estaca circular de diâmetro de 50. Então temos aqui em planta o nome, a seção do pilar e a estaca que ele vai ter. Uma estaca de diâmetro de 50. Vocês podem ver que o P8 está excêntrico em um eixo. Então, não excêntrico, ele está fora do eixo de locação. Então, nesse eixo de locação aqui, ele está distante 66 centímetros. E no outro eixo de locação, ele está em cima do eixo. Então, o eixo desse bloco, desse pilar, coincide com o eixo horizontal e o eixo vertical está distante 66 centímetros. O bloco que vai ter nele é um bloco de 70 por 70 e nós temos uma estaca de 50. Então sobra 10 centímetros para cada lado. Tem um cobrimento das estacas de 10 centímetros, o nosso bloco de fundação. Então tem um detalhezinho que eu já tinha mostrado para vocês, que eu mando na planta de cargas, mas eu mando, que não precisaria, eu já mando na planta de cargas, mas aqui nos blocos é que ele é importante, que é como funcionam os blocos. Então todos os blocos vão ter 10 centímetros da estaca entrando dentro do bloco. Temos a altura útil do bloco, que é do topo da estaca até o topo do bloco. Então tem a altura útil, que eu chamo de... a altura total é HB e a altura útil é a altura total menos 10 centímetros. Temos o HA, que é o quanto eu vou rebaixar. Geralmente eu uso como quanto eu vou rebaixar aquele bloco. Então temos aqui a altura da viga do baldrame. Então como geralmente a viga do baldrame é a viga do pavimento térreo, seria a distância do topo da viga até aonde eu vou assentar, eu vou colocar o topo do meu bloco, Então aqui a altura, geralmente a altura da viga baldrame. Em alguns casos, por padronização, se eu tenho várias vigas, tem uma viga de 50, uma de 55, uma de 60, uma de 65. Posso padronizar em HA de 50, HA de 60, HA de 70, dar uma padronizada. Mas então essa aqui é a distância do nível da estrutura até o nível do topo do bloco de fundação. E esse aqui é um detalhe típico dos blocos de fundação. O principal é isso. Então a gente tem em planta o pilar
P21, dimensão do pilar, 30 por 56. Ele tem duas estacas de 40. Comprimento do bloco, é um bloco de 60 nesse sentido e 1,80 no outro sentido. Ah, quero saber como é que são os blocos de duas estacas de 40. A gente tem lá embaixo um detalhezinho que mostra a legenda dos blocos de fundação. Todos os blocos que tem uma estaca de 40, tem 60 por 60. Os blocos que tem uma estaca de 50, tem 70 por 70. Isso em planta, né? Então, os blocos que tem duas estacas de 40, tem 60 por 1,80. Então, nós estamos respeitando aqui a distância entre eixos de estaca que o pessoal do destacamento mandou pra gente. Então, a distância de 1,20 seria 3 φ. 3 vezes o diâmetro da estaca é o que eles usaram como padrão. Os blocos de duas estacas de 50, distância entre eixos de 1,50, 75, 75. E o bloco tem 70 por 2,20. Então, temos aqui um bloco triangular. Então, é o único bloco triangular que tem na nossa edificação, são com 3 estacas. Distância entre eixos de estaca, 1,50, que é 3 vezes o diâmetro da estaca. E esse bloco tem 3 estacas de 50, 3 estacas distantes, 1,50 de cada um. E essas aqui são as dimensões desse bloco. Então, tem uma legenda dizendo os blocos que são iguais. Todos esses blocos são iguais, com essas dimensões. Todos esses são iguais, com essas dimensões. Isso aqui facilita muito o trabalho do pessoal na obra. Então temos aqui, né, locação dos pilares e cargas na fundação, locação de blocos de fundação. E temos os nossos blocos, essas informações em planta, nome, seção e a quantidade de estacas, o dimensionamento, a imagenzinha do bloco com as dimensões. Se a pessoa quer saber todas as dimensões exatas, vem para a legenda dos blocos e vê as dimensões exatas. E temos aqui as outras informações necessárias, que são essas complementares em relação à altura. Que isso a gente pega aqui na tabelinha. Então temos aqui, ó, as informações do pilar e as informações da fundação. Então, o pilar P6, o pilar tem 22 por 22, ele se encontra na coordenada, porque lembrando que a gente trabalha com eixos, então temos o eixo X e o eixo Y, caso vá fazer uma locação com GPS. Então, no eixo X, coordenada 0, no eixo Y, coordenada 2008. Então tem aqui, né? O P6 é esse aqui de cima, no eixo X, coordenada 0, ele está em cima do eixo X, 00, e no eixo Y ele é 2008. Então nós temos aqui o 2025, ele está 17 para baixo do 2025, e daí temos a coordenada dos pilares. Coordenada, para facilitar a localização, posição A1, quer dizer que ele está no encontro do eixo 1, que é esse aqui, com o eixo A. Então a posição é para facilitar a localização dele em planta, então ele está no eixo A1. Eixo A, eixo 1, no encontro, está ele ali. E aqui as informações do bloco de fundação. Pilar P6, bloco B6. Lado B e lado H seriam as dimensões em planta, 60 por 60. São as mesmas dimensões que essas que tem aqui em planta já detalhada. Então é um pilar bloco 6, 60 por 60. Voltando lá em cima. HA e HB, então aquelas duas informações que a gente tem aqui. HB, altura total do bloco. HA, a distância do nível da estrutura até o topo do bloco. Então, temos ali. HA 80, o quanto a gente rebaixou o bloco. E o bloco tem 60 de altura total. Ele tem uma estaca de 40 centímetros. E a cota de arrasamento da estaca, esse nívelzinho aqui, do topo da estaca, é o nível menos 1,35. Então, a gente tem o nível da estrutura, o bloco está lá no menos 1,35. Então, temos aí a cota de arrasamento da estaca. Então, essa cota aqui depende, né, do nível da estrutura. Então, aqui nós temos o nível da estrutura, que é o nível do pavimento. Mas tem vigas mais com elevação, vigas rebaixadas. Então, essa cota de arrasamento vai depender do nível que está a viga, para a gente pegar, então, depois do nível dela, pegar a altura dela, descontar a altura dela para fazer o topo do bloco e chegar na cota de arrasamento da estaca. Então a gente tem que verificar todas as informações, o nível que está a viga lá do baldrame, a altura da viga do baldrame, para chegar ali naquele nível. Mas então tá aqui, para o pessoal que vai fazer o arrasamento da estaca, já sabe lá, ó, a estaca tem que estar arrasada no nível menos 1,35. E essas são as informações que temos aqui. Então vamos olhar para aquele bloco maior, só para curiosidade. Temos aqui dois blocos que são do elevador, esses dois pilares são do elevador. Aqui um pilar da frente, P31, tem 3 estacas. P31
Então, o P31, nível menos 2,60. Então, ele está sendo arrasado bem lá embaixo. A gente tem um rebaixo grande ali nessa região e tem a altura do bloco, uma altura considerável para esse bloco. Então, temos ali, ó, P31, as estacas são arrasadas no menos 2,60. São 3 estacas de 50 centímetros. O bloco tem HA e HB, 1,65 por 1,5, as dimensões ali. Então tem todas as informações ali, HA e HB, na verdade, né, a altura do bloco e a altura em que a gente vai rebaixar. A dimensão está aqui, 231 por 2, 231 por 200. É o que nós temos aqui, 231 de largura por 200 de altura, as dimensões do bloco. E o HA e HB, que daí é a altura em que a gente está rebaixando. HA 165 é porque ele apoia também a viga do elevador. Então a viga do elevador tem 165, que é 150 de profundidade do poço do elevador e 15 centímetros da laje lá do fundo do poço. Então aquela altura HA 165 e o bloco tem 1,5 de altura. Então todas as informações importantes para uma locação de blocos. Número total de estacas, 24 estacas de 40 e 24 estacas de 50. Essas são as principais informações que nós temos numa planta de locação de blocos, né? Algumas informações aqui, algumas notas. Toda prancha eu coloco o FCK do projeto para o pessoal não se perder, né? Não ter desculpa, tá lá, ó, FCK do projeto 30 MPa. Informações do selo, normal. Mas o principal, legenda dos blocos de fundação com todas as dimensões. Na planta lá, cada bloquinho com, né, qual é a estaca que tem, as dimensões, qual é a estaca, a dimensão em planta do bloco, o nome do pilar, e daí a gente tem como pegar aqui na tabela as informações complementares necessárias com base também nesse detalhe típico. Então essa que é a ideia de uma leitura de planta de cargas, de bloco de fundação, de locação de bloco de fundação. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda uma pergunta aí, mas essa que é a ideia de uma locação de bloco de fundação, suficiente de informações, não poluir com muita informação, e as informações suficientes para fazer uma locação, né, de forma fácil a encontrar as informações exatas. Essa seria uma planta com o suficiente dessas informações. Beleza?